tema é esse, influência da iluminação no comportamento de compra no varejo. Basicamente serão alguns estudos. O primeiro estudo que eu quero falar com vocês hoje é sobre um estudo chamado Limbic Study, tá? Ele foi conduzido pela Zumtobel junto com a Group Nymphenburg. A Zumtobel é uma grande referência em iluminação na Europa e a Group Nymphenburg é uma consultoria de neuromarketing. Vamos lá. Basicamente, eu preciso falar para vocês que esse estudo se baseou num modelo chamado Limbic, tá? Modelo Limbic. Ele foi feito uma pesquisa com 48 pessoas, 25 mulheres, 23 homens, entre 19 e 62 anos. Não foi levado em conta a questão socioeconômica, tá? No estudo. Mas o interessante dessa pesquisa é que ela não foi só uma pesquisa oral, mas também uma pesquisa sensorial. Você consegue ver que os entrevistados, eles colocavam eletrodos, né, para que esses eletrodos pudessem medir as reações das pessoas. Esses eletrodos mediam batimento cardíaco e eles eram expostos, né, essas pessoas, os entrevistados, a um cenário 3D. Bom, então, esses cenários foram os 20 cenários onde os entrevistados foram expostos, tá? Você pode perceber que são 6 parâmetros luminotécnicos que variaram. Cor da luz, que é a temperatura de cor. Pacote de luz, no caso, é a iluminância, tá? A luz difusa versus a luz direcional. O formato da curva, que normalmente isso tem muito a ver com o IES, né? O luxímetro e o goniofotômetro que pegam essa curva da luz. O contraste versus pacote de luz e o contraste versus a cor da luz, tá? Bom, cada entrevistado era exposto por mais ou menos 30 a 40 segundos em cada uma desses cenários, e era nesse momento que aqueles eletrodos mediam a reação facial, o batimento cardíaco de cada entrevistado, e com isso eles tiraram as conclusões da pesquisa que eu vou mostrar logo mais. Antes eu preciso falar um pouquinho o que é esse Limbic Map, né? Esse modelo Limbic. Ele segue esse modelo que está na tela, onde as pessoas são divididas em 3 grandes grupos: os stimulant, os dominants e os balance, com várias características aqui em volta no meio desses 3 grandes grupos. Para facilitar, o estudo subdividiu aqueles 3 grandes grupos em 7 subgrupos, tá? Onde nos balance estariam os tradicionalistas, harmoniosos e os open-minded, tá? Nos stimulants estariam os hedonistas e os aventureiros, e nos dominants, os performers e os disciplinadores, tá? Normalmente eu costumo fazer uma brincadeira onde eu faço 2 perguntas, né? A primeira, eu acho que você que está assistindo também pode responder. A primeira pergunta é: olhando esses 7 subgrupos, em qual deles você acredita que melhor se encaixaria? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: imagina que a Lumina Creo fez um sorteio, né, e você ganhou um carro. Eu vou chegar para você e vou falar assim: não é qualquer carro, você pode escolher ou deve escolher um carro dessas 4 marcas que eu vou mencionar agora. São 4 marcas alemãs, tá? Audi, Mercedes, BMW e Volkswagen. Então, repetindo: Audi, Mercedes, BMW e Volkswagen. Então, enquanto eu vou falando, já vai pensando aqui nessas 2 perguntas, em responder qual desses 7 subgrupos você melhor se encaixaria, e se você ganhasse um carro, qual dessas 4 marcas você escolheria. Bom, o estudo mostrou o seguinte: isso não é conclusivo, não existe certo e errado, mas é muito interessante. Que, para essas marcas, o estudo mostrou que o público-alvo da Mercedes e Volkswagen tende a ter características mais balance. Já o público-alvo da BMW, características mais stimulant. E da Audi, mais dominant, tá? Às vezes pode ser que bateu para você, às vezes não, mas isso não é conclusivo, mas isso mostra o que a pesquisa trouxe. Mas o que é mais importante, talvez, agora que eu preciso relacionar, é essa pesquisa com a questão da iluminação. Então, eu vou falar para vocês o que o estudo falou sobre a iluminação que agradou cada um daqueles 3 grandes grupos: os balance, os stimulant e os dominant, tá? Então vamos falar primeiro do balance. Qual é a iluminação que agradou esse público-alvo?
Bom, lembrando que o balance são pessoas em busca de harmonia e relaxamento, né? São os harmoniosos, os tradicionalistas e os mente aberta, naqueles 7 subgrupos, tá? A iluminação que agrada esse grupo tem que ter foco em harmonia, moderada iluminação de destaque. O que é uma iluminação de destaque? São os spots, né? Aquelas luzes direcionadas. Esses spots, eles têm que ter um facho de abertura, ou seja, um ângulo de abertura da luz de mais ou menos 20 a 30 graus no ponto de venda, tá? A iluminância vertical é altamente uniforme nas prateleiras, zonas periféricas e em torno dos displays. O que é iluminância vertical? Nós, normalmente, no segmento da iluminação, muito se fala em iluminância horizontal, que é você pegar imagina que isso aqui fosse um luxímetro com um sensor, e ele na horizontal você passar a medir o ambiente. O que nós estamos falando aqui? Iluminância vertical é você pegar aquele mesmo luxímetro e pôr ele na vertical e ir de cima para baixo no ambiente. E aqui, para esse caso, para esse tipo, para o balance, isso tem que ser altamente uniforme, tá? A luz lá em cima e a luz lá embaixo. Pouco uso de downlights para iluminação ambiente. Por quê? Porque essa iluminação ambiente é gerada pela reflexão da iluminação de destaque, ou seja, aqueles spots, tá? A iluminância média horizontal 800 lux e a temperatura de cor predominante 3000 kelvins. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para fixar melhor esse conceito. Essa loja da Levi's, por exemplo, você pode perceber que ela é um equilíbrio entre spots e luz difusa, tá? Que é uma característica. As prateleiras, vocês podem ver que verticalmente, né, os displays, né, a periferia está muito uniforme verticalmente. E é uma temperatura de cor mais 3000 kelvins. Um outro exemplo, essa loja da L'Occitane, também luz difusa, com bastante spot também, então é um equilíbrio, mais para um 3000 kelvins, e verticalmente a iluminância está muito horizontal. Muito horizontal não, corta isso daqui, essa parte você corta, viu? Não sei se dá para falar. Eu vou voltar aqui. No caso da L'Occitane também você pode perceber que tem bastante spots, né? Iluminação geral, né? Difusa, mais para um 3000 kelvins, e a iluminância vertical muito uniforme nas prateleiras ou nas periféricas e em torno dos displays. Vamos falar do segundo grupo. O segundo grupo seriam os stimulant, tá? Ou seja, aqueles que escolheram talvez o BMW, né? São pessoas não convencionais, ficam entediadas rapidamente e precisam constantemente de um desafio, uma variedade, né? No caso seriam os hedonistas e os aventureiros. Bom, para esse público-alvo, a iluminação que agrada esse público-alvo, de acordo com o estudo, é assim, tem que ter cenários oferecendo altos contrastes. A palavra-chave aqui é contraste, tá? Com baixo nível de iluminância horizontal, vocês vão perceber aqui, ó, 500 lux. Só que você tem que usar muito spot. Você usa bastante spot e esses spots precisam ter um facho de abertura bem concentrado, já mais para 12, 16 graus nos pontos de venda, tá? E você usa pouco downlight para iluminação ambiente ou iluminação geral. E por que se usa pouco downlight? Porque se você coloca muita luz difusa, você precisa pôr muito spot para dar aquele contraste. Então, palavra-chave desse grupo aqui é contraste, luz e sombra, luz e sombra. A temperatura de cor vai mais para um 4000 kelvins. Vamos para alguns exemplos. Essa marca, Abercrombie, né? Quem conhece, talvez, ela não é muito famosa no Brasil, porque ela não tem lojas aqui no Brasil, mas principalmente na América do Norte, ela é muito forte. O que a gente percebe aqui? Se você está fora da loja, a impressão é que dentro da loja, a loja está bem escura. Mas, na verdade, o que acontece? Você pode perceber um contraste. A circulação tem uma baixa iluminância, mas os posters, produtos, né, tudo isso está explodido de luz. Isso é proposital, isso é o contraste. Tá? Um outro exemplo, Porsche Design. Pode perceber sempre teto preto, muito spot, uma temperatura de cor mais para um 4000 kelvins, circulação versus produto, né? Circulação menos iluminada e o produto bem iluminado. Então esse contraste é característico no stimulant. E o último grupo, que seriam os dominants, né? Que seriam os Audis naquele exemplo, são pessoas críticas, aqueles que facilmente tornam-se insatisfeitos, né? Afastando-se de situações que não atendam suas expectativas. Né? No caso, seriam aqueles dos 7 seriam os performers e os disciplinadores. Bom, para esse grupo,
A iluminação que agrada, nesse grupo, tem que ter foco em efeitos de iluminação equilibrados e moderados. Então, a palavra-chave aqui é luz uniforme, tá? Não pode ter contraste, tem que ser super uniforme. Só que essa uniformidade, ela não é só horizontal, mas é vertical também, tá? E é importante, os spots, eles precisam ter um faixa de abertura maiores que 35 graus. Por quê? Porque se você fechar demais, começa a ter contraste no ambiente, ok? Toda a iluminação em geral ou de ambiente é feita por downlights e sancas, e a iluminância horizontal é a mais alta entre os três grupos. Já vocês vão ver aqui 1.200 lux, tá? E a temperatura de cor predominante varia entre branco quente e branco neutro, tá? Alguns exemplos. Acho que o primeiro exemplo ele é muito icônico, as lojas da Apple, tá? Acho que no Brasil nem todas as lojas da Apple que eu reparei têm essa característica, talvez principalmente porque no Brasil muitas das lojas são mais franquias do que lojas próprias, mas as lojas próprias da Apple no Brasil você pode reparar essa tipo de iluminação. Ela é muito uniforme e não é só uma uniformidade na horizontal, mas também na vertical. Percebam que, por exemplo, nessas duas lojas tem contribuição de iluminação natural. Nessa não tem, mas você tem painéis retroalimentados que ajudam a uniformidade vertical. Tá? Um outro exemplo, a Zara, né? Luz difusa, né? Bastante luz difusa. As prateleiras, elas têm iluminação retroalimentada, então isso ajuda a verticalmente a dar aquela uniformidade também, uma temperatura de cor entre 3 e 4 mil kelvins. Bom, e aqui os três juntos, né? Os três modelos juntos um do lado do outro para você ter uma melhor noção do que a gente mostrou até agora. Então o balance, né? Que é talvez a palavra-chave seria um equilíbrio, mais para 3.000 kelvins, o stimulant, que já é contraste, mais para 4.000 kelvins, e o dominance, que é a luz difusa, a luz uniforme. Essa é a palavra-chave aqui. Voltando para o estudo, o que o estudo mostrou? 70% dos entrevistados caíram no balance, né? Então, seria o Mercedes ali, né? Então, assim, o que eu costumo dizer? Caso o cliente não saiba muito o tipo de público-alvo que ele quer atuar, eu diria que talvez pelo estudo escolha o balance. Mas aqui já no stimulant, eu acho que são pessoas que estão atrás de diversão, aventura, né? Mas não quer dizer que sejam somente jovens. Notem que eu dei dois exemplos, né? Um era a Abercrombie e o outro era a Porsche Design. Abercrombie, sim, para um público mais jovem, mas a Porsche Design, não, né? Por exemplo, um público-alvo de uma Harley Davidson não é necessariamente muito jovem, né? Mas tem um espírito aventureiro, né? Então, esse é o público stimulant. E já o público dominance, eu acho que a característica principal deles é que eles são céticos. Céticos no varejo, o que seria isso? Não é que não acreditem em nada. É que basicamente assim, quando eles entram numa loja, se você é um dominance, talvez você vai entender que você também tem essa característica. Quando você entra numa loja, você é daqueles que quase que inconscientemente você procura defeitos na loja. Se você encontra, você associa que aquela marca não é para você e você sai. Agora, se você não encontra nada que te desagrade, você provavelmente vai se tornar um cliente cativo daquela marca, né? E lembre, por exemplo, por isso que a Apple é um bom exemplo. Quem é público cativo da Apple, ele comprou o iPhone 1 e até está no último, né? Ele prossegue com a marca por causa dessa fidelidade, né? Agora, o que é muito importante, acho que para finalizar essa primeira parte do estudo, é o seguinte. O estudo mostrou que o erro seria você chegar e falar assim, eu acho melhor o balance, eu acho melhor o stimulant, eu acho melhor o dominance. Esse seria o principal equívoco. A ideia não é falar qual que é o certo e errado, a ideia é mostrar que existem diferentes formas, tá? E que existem diferentes público-alvos. Essa é a questão, você precisa saber qual que é o público-alvo da sua marca, para que aí sim você faça a iluminação que melhor agrade cada um. E para finalizar, olha que legal, por aqui você vai perceber, né, aquele estudo como ele tinha razão. Uma concessionária da Mercedes na Europa, ela tem realmente uma iluminação mais balance. É mais 3.000 kelvins, ele equilibra entre luz difusa e luz direcional. Já aqui na Audi,
você pode perceber que a uniformidade de luz é muito latente, principalmente verticalmente. E já na Mini, que é do grupo BMW, você percebe o contrário, muito contraste, né? Teto preto, só spots, e o produto, o carro, está super explodido de luz, em contraste com a circulação. Agora eu vou apresentar o segundo estudo, que é uma continuação do primeiro, onde a Zumtobel também fez um estudo de caso, onde ela foi a campo junto com uma marca chamada Gary Weber, que é uma grande rede de moda feminina na Alemanha, e eles aplicaram o modelo Limbic. Tá? Então, na prática, a gente vai ver qual o resultado que isso trouxe. Primeira coisa que foi feito, e isso é importantíssimo, é determinar junto com o cliente, junto com a marca, com o dono da loja, qual que é o público-alvo da marca, né? E após várias pesquisas, vários testes, identificaram que era o Balance. Tá? Ok, feito isso, eles foram e fizeram uma intervenção já numa loja, no caso, numa loja em Hamburgo, onde eles fizeram o antes e o depois. Condição primordial é que nessa intervenção, a única coisa que seria mudada na loja seria a iluminação. Nada mais de civil, obra civil seria feita a não ser iluminação. E aí está o antes e o depois, algumas imagens. É bem sutil, eu vou falar o que foi alterado. Aqui talvez vocês possam perceber melhor, o próprio logo está melhor focado do que o depois foi melhor focado, né? A temperatura de cor mudou de um 4.000 kelvins para um 3.000 kelvins e tem menos sombras, né, na loja. Essas pequenas alterações surtiram efeitos interessantíssimos. Quais? Aqueles clientes sentiram uma maior sensação de bem-estar, melhorou a percepção do ambiente, né, e isso aumentou o nível de atratividade e interesse e, consequentemente, diminuiu o estresse de quem fica lá dentro da loja. Lembrando que eles fizeram numa época onde não havia nenhuma data comemorativa, alguma ação específica, óbvio, para poder fazer a comparação correta. Tá? Bom, isso são coisas qualitativas, mas esse estudo mostrou quantitativamente um grande benefício. Qual foi ele? Um aumento de 10% nas vendas. Tá? Isso, para quem está no varejo, vai notar que não é fácil. Normalmente você precisa de uma data comemorativa para elevar as vendas. Aqui, isolando tudo, eles conseguiram, só trocando a iluminação, aumentar em 10% o faturamento. Agora, esse estudo também é um estudo da Zumtobel, o terceiro estudo da série. A correlação entre iluminância, distribuição da luz e temperatura de cor no comportamento de compra no varejo. Basicamente assim, resumindo, esse tema ficou meio comprido, mas eu vou resumir de maneira bem simples. Talvez você já tenha escutado aquela máxima, né? E talvez os mais leigos acreditem muito nisso, né? De quanto mais iluminada a loja, sabe? Quando você põe um monte de luz ali, mais atenção ela atrai. Bom, gente, esse estudo ele serviu para desmistificar essa máxima, tá? Então isso cai por terra e eu vou mostrar para vocês como que eles fizeram. Primeiro foi feito um teste online, tá? Os entrevistados, mas os entrevistados também passaram por um teste on-site, local, onde eles vestiam esse equipamento chamado Eye Tracker. Tá? O que é um Eye Tracker? Ele é um equipamento que ele localiza, identifica para onde que você está olhando. Ou seja, o entrevistado vestia aquilo e entrava numa loja. E aí o Eye Tracker ele detectava o que realmente chamava a atenção daquele cliente. Tá? Baseado nisso, eles chegaram em 4 grandes resultados. Tá? O primeiro é que aquela máxima cai por terra. Quanto mais iluminada a loja, mais atenção ela atrai. Não. Primeiro ponto que eles identificaram foi que o bom uso do contraste. Você precisa saber usar contraste na luz. Isso sim chama a atenção dos clientes que estão passando em frente à sua loja. Segundo, o estudo mostra que o nível de iluminância vertical, eu falei num outro vídeo, o que é isso? Imaginando que isso aqui fosse um luxímetro, tá? Normalmente a gente mede ele a gente carrega ele na horizontal e fica vendo quantos lux tem naquele ambiente. Mas é muito importante você também atestar quanto que na vertical está dando aquele ambiente em termos de iluminância, tá? Ou seja, é muito importante a iluminância vertical, principalmente do perímetro da loja. Eu vou dar um exemplo para exemplificar um corte. 1, 2, 3 e pode começar. Eu vou dar um exemplo agora
para vocês terem isso mais claro, tá? Imagina uma loja de departamento bem grande, num shopping, né? Quando você está na frente da loja, inconscientemente, se você não tem a noção do tamanho da loja, ou seja, do perímetro da loja, se a loja não está muito bem iluminada no perímetro dela, você tem uma sensação de insegurança quase que inconsciente, porque você está entrando num ambiente que você não tem noção do tamanho. Por isso é muito importante, verticalmente, você ter luminárias, por exemplo, wall washers, que iluminam bem o perímetro, tá? Bom, aí algo bem claro que ficou no estudo é que os homens percebem mais o ambiente na totalidade e as mulheres olham mais os detalhes. Isso é interessante. Terceiro, níveis complementares de iluminância horizontal. Aí depois que você se preocupou com a iluminância vertical, aí sim você se preocupar com a horizontal, isso faz parte, isso aumenta a preferência e sensação de bem-estar do consumidor na loja, tá? E por último, o estímulo via luz focada. O que é luz focada? Spots, né? Normalmente é uma luz ou que você vai usar por meio de lentes ou por meio de refletores, é uma luz focada. Ela, somado à iluminação na parte inferior das prateleiras, tá? Isso leva a uma melhor percepção espacial do ambiente. E é óbvio que isso influencia no tempo, né? Em quanto tempo o cliente fica na loja. E quanto mais tempo ele fica na loja, provavelmente a chance de você aumentar as vendas, né? Elas são maiores, tá? E aí, consequentemente, o faturamento. Bom, era isso a respeito dos estudos. Espero que tenha sido útil. Nós estamos à disposição para esclarecer mais detalhes, caso vocês queiram. Obrigado.